Olá, meus amores. Vocês lembram qual foi a última vez que vocês tiveram contato com o jornal impresso? Vocês saberiam me dizer agora, bem rapidinho, qual é a estrutura que um jornal impresso tem? A primeira página, ela traz o quê? Quais são as seções de um jornal? E os diferentes gêneros que podem compor um jornal impresso? Para tirar essas dúvidas que ficaram, essas interrogações que eu estou vendo daqui, que está na cabeça de vocês, nós vamos analisar a capa desse jornal de grande circulação dentro do nosso estado, que é a Folha de Pernambuco. Aí vocês vão conseguir compreender o título, o endereço da empresa, que eu já acabei de dizer, o preço, o logotipo, a manchete principal e os demais sobretítulos e subtítulos que vão ter nesse jornal. Vocês precisam prestar atenção que há manchetes que têm tamanho diferente. Quais são os recursos visuais, tá, que vocês conseguem ver para da elaboração dessas manchetes? E as imagens e as chamadas são atrativas? Vocês sabem se num jornal impresso também tem anúncios publicitários? Para vocês, quais são os assuntos mais chamativos dessa primeira capa? E qual é o menos interessante? Tem índice no jornal? Vocês sabem também me dizer isso? Hoje, tá, gente, nós damos início ao livro 3, que traz como a unidade 1 a notícia e reportagem, relacionando os gêneros do campo jornalístico. Então, ele traz essa imagem aí, né? Daily Reporter, Report, Undestable, número 1. A imagem é uma reprodução do diário O Profeta Diário, um jornal impresso fictício da série Harry Potter. Nele são publicadas as mais variadas notícias do mundo bruxo, tá? Profeta Diário são as edições que são entregues pela manhã pelo Correio Coruja. As edições tardias são chamadas de Profeta Vespertino. E as edições de domingo são chamadas de Profeta Dominical. Certo, gente? Olha só, para dar início, né, às nossas atividades, nós vamos ler o livro, o texto que está na página 9, que diz assim: lei que autoriza a visita de pets em hospitais de São Paulo é publicada. Aí está pedindo para a gente conhecer as regras. É uma reportagem, né? Uma notícia que vem de Lívia Marra, São Paulo, né? Folha Press, que é de 7 de fevereiro de 2018. Diz assim: pacientes internados em hospitais públicos da cidade de São Paulo agora podem receber visita de seus animais de estimação. A lei foi publicada na edição desta quarta, 7, do Diário Oficial, tá? Até então, não existiam regras para a entrada de pets em hospitais municipais. Para o vereador, autor da proposta, a presença do bichinho pode contribuir no tratamento. As visitas de animais, conforme mostram alguns estudos, podem ajudar e muito nas melhoras do paciente por meio da terapia assistida por animais. Em outros casos, o animal doméstico não só faz parte da família, como é o único companheiro fiel de paciente. Por isso, é importante uma lei, uma normativa que permita essa entrada, diz o tal vereador. As regras, tá? Apesar da permissão, há regras para que pacientes passem alguns momentos ao lado de animais. Cada hospital determinará normas e procedimentos próprios para organizar tempo e local onde ocorrerá a visitação. No entanto, o Diário Oficial da cidade já estabelece alguns pontos. O texto determina que a visita ocorra mediante solicitação e autorização do médico responsável pelo paciente e que seja agendada previamente na administração da unidade. O PET deve estar vacinado e higienizado e o responsável deve comprovar por laudo veterinário as boas condições de saúde do bichinho. A entrada no hospital dependerá de autorização da Comissão de Infectologia. Os pets devem ser levados em recipientes ou caixas de transportes adequados. No caso de cães e gatos, devem ter guias e coleiras e, se necessário, enforcador e focinheira. Visita PET. A visita de animais já é de rotina em algumas unidades de saúde. Projeto da Secretaria Municipal de Saúde leva as patas terapêuticas quinzenalmente para brincar com crianças internadas no Hospital Menino Jesus. O Hospital Alberto Einstein, por exemplo, também permite a visita de animais de estimação
para ajudar na recuperação dos pacientes. No Paraná, lei promulgada em dezembro de 2016 também permite visita de animais nos hospitais públicos. Lívia Marra, blog para Bom Cachorro, tá? Na Folha de São Paulo foi publicado. Então vamos lá, interagindo com o texto. Primeiro eu quero dizer para vocês que o lead, tá? Como vocês estudaram lá no sexto ano, é a forma aportuguesada do termo em inglês lead, cujo significado é conduzir. No caso, apresentar ao leitor todo o conteúdo da matéria que será relatada. Então, interagindo com o texto. Primeiro, geralmente uma notícia bem escrita responde a 6 perguntas. O que, quem, onde, quando, como e por quê. Trata-se do lead, que tem como função apresentar um resumo do fato noticiado. Sabendo disso, responda no quadro as questões que compõem o lead dessa notícia. O que aconteceu? O tema da notícia, tá? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Quem? Por quê? E como, tá? Segundo, essas informações aparecem em quais parágrafos? Se necessário, reler a notícia para responder a essa pergunta. Vocês vão precisar reler para responder as perguntas. Terceiro, a intenção principal da notícia é informar o leitor fatos importantes e interessantes. Sobre o conteúdo dessa notícia, responda ao que se pede. Letra A. Você considera o fato noticiado importante? Justifique sua resposta. B. O vereador citado no texto apresenta uma defesa a esse projeto de lei. Qual é o seu argumento? C. De acordo com o diário oficial, o que é preciso para que pacientes passem alguns momentos ao lado dos seus animais? Também está no texto, tá? 4. Para elaborar uma notícia, o jornalista apura os fatos em fontes, isto é, faz consulta aos portadores da informação. Essas fontes podem ser pessoas envolvidas com o assunto. Nesse caso, os dados podem ser obtidos por meio da entrevista ou documentos escritos ou audiovisuais. Sabendo disso, responda ao que se pede. Letra A. Nessa notícia, que pessoa foi entrevistada? Cite algum trecho do texto que confirme essa informação. B. A fala de uma pessoa entrevistada pode aparecer em discurso direto ou indireto. No texto, há algum discurso direto, isto é, uma fala que foi reproduzida na íntegra? Se sim, informe que marcas textuais lhe deram essa indicação e copie nas linhas a seguir, tá? Também está explicando isso aí no texto. C. Que efeito a declaração de uma pessoa envolvida no assunto promove o fato noticiado? Quinto, sobre os fatos apresentados nessa notícia, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. A visita de animais em hospitais é algo inédito. B. A lei determina que todos os hospitais procedam da mesma forma sobre as visitas de animais aos pacientes. C. Para que a visita de animais aconteça, a regra determina que haja uma autorização do médico responsável pelo paciente. D. As visitas com animais podem ser feitas apenas no horário de visitas. E uma das bases para a criação da lei foram estudos que demonstram a melhoria de pacientes doentes em razão das visitas de animais. Sexto, de que modo a notícia é encerrada? Sétimo, as notícias podem ou não ser assinadas pelo jornalista. Letra A. No caso do texto analisado, ele foi assinado? Se sim, quem foi o jornalista ou a jornalista que a escreveu? B. Essa informação está em que parte da notícia? E C. Em que mídia, em qual suporte foi feita essa publicação? Onde você encontrou essa informação? Aonde foi que essa notícia circulou, tá? Na letra C está pedindo. Ampliando a leitura. O texto que você acabou de estudar é uma notícia. A seguir, será analisada uma reportagem, outro gênero do texto da esfera jornalística, tá? Antes de fazer a leitura completa da reportagem, observe o título e converse com os colegas. O assunto que será tratado no texto está relacionado ao da notícia lida anteriormente. Visita de animais de estimação a pacientes internados em hospitais preocupa profissionais de saúde. Tá assim ligado, tá? Um tá interrelacionado com o outro.
Só que o primeiro foi uma notícia e agora a gente vai ler uma reportagem. Projeto que teve veto do governador, derrubado por parlamentares, levanta dúvidas entre profissionais da saúde quanto à saúde dos pacientes internados nos hospitais. Projeto Amigo Bicho. Então diz assim: a presença de animais de estimação dentro de hospitais gera preocupações em profissionais de saúde. No Paraná, a liberação das visitas a pacientes em hospitais públicos e privados começou depois que deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que autoriza a entrada dos bichinhos nessas instituições. Médicos, ouvidos pela reportagem, afirmam que há receio por causa das condições de saúde e de comportamentais do animal, e também devido aos custos que a medida pode gerar para as instituições. O projeto de lei chegou a ser proibido pelo governo do estado, mas teve, em novembro, o veto derrubado por 32 parlamentares. Outros 7 votaram para mantê-lo. A proposta de número 836/2015 seguiu novamente para a sanção do governador BR com a promulgação pelo Legislativo. A medida deve começar a valer a partir do ano que vem. O deputado HB-PSD, o partido que ele participa, autor da proposta, afirma que os hospitais de reconhecimento técnico-científico já adotam terapias com animais de estimação. Essas unidades teriam apresentado bons resultados na recuperação dos pacientes. Além disso, segundo o parlamentar, a atividade se insere como uma prática de humanização exaltada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Já para a infectologista MEG, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecções do Hospital do Cajuru, trata-se de um projeto delicado. Segundo ela, é preciso levar em consideração que envolve o comportamento dos animais e que também existe a possibilidade de risco à saúde dos pacientes internados na unidade hospitalar que receberá a visita. O projeto de lei descreve entre os animais de estimação várias espécies. Nós perguntamos como vamos garantir o controle de infestação de pulgas e carrapatos e dejetos de todos esses animais, argumenta a médica. Ao citar ainda a imprevisibilidade do comportamento de um cão ao ver o dono numa situação de fragilidade. Não se sabe como ele vai reagir, se pode ser agressivo ou não, pontua também a médica, tá, pessoal? ME afirma que a decisão em permitir o acesso, ainda que seja de cães e gatos, aos hospitais deve ir além da questão de humanização da saúde. A regulamentação, segundo ela, é algo bem difícil de ocorrer na prática. É uma ideia que precisa ser bem amadurecida. Se tivermos um acidente envolvendo esses animais de estimação, já é o bastante para que o benefício seja comprometido, afirma também a médica. O diretor do Hospital Pequeno Príncipe, o médico DDGF, afirma que toda atitude em prol da humanização da saúde deve ser acolhida e validada, mas frisa que toda a segurança do paciente hospitalar precisa ser respeitada. Diz ele, é de responsabilidade do hospital tudo que diz respeito à saúde do paciente. Tem de ser ter uma razoabilidade e proporcionalidade. Não é só fazendo lei que as coisas se resolvem, analisa o diretor. Outro ponto de discussão, conforme GF, seria a liberação dessas visitas a pacientes com internamentos curtos. A média de permanência é de 4 dias, então a visita só faria sentido se fosse para pacientes internados há mais de 10 dias, diz também ele. Ele salienta que a medida pode, por exemplo, gerar novas despesas para as instituições, como a criação de uma ala específica para as visitas que ocorram e a presença de um profissional de veterinária responsável dentro dos hospitais. Nesse grau de dificuldade do país, infelizmente, a maioria dos hospitais que atendem pelo SUS está diante de tantas dificuldades que seria difícil criar mais uma linha de despesas, por mais humanizada que ela fosse. Nesse grau de dificuldade do país, seria temerário, argumenta. Os cães treinados, o que dizem? Os dois profissionais de saúde citam como iniciativas bem-sucedidas no contato de animais com pacientes hospitalares, ações desenvolvidas em cães treinados para essa finalidade. É o caso do projeto Amigo Bicho de Curitiba, pioneiro na área de tratamento de Parkinson e fisioterapia com animais.
Nesta terça-feira, 6, voluntários e cães do projeto participaram da sessão da Assembleia Legislativa. Fundadora e coordenadora do Amigo Bicho, a veterinária LSC é a favor do projeto de lei que autoriza a visitação de animais de estimação nos hospitais. Diz ela, a lei vem de encontro com benefícios com a presença que os animais trazem. A melhora no humor, uma mudança visível no comportamento do paciente. Vemos que o foco da dor muda, defende ela. Mas ele também afirma que, para colocar o projeto em prática, é preciso seguir uma série de cuidados para evitar problemas com pacientes e animais, como a transmissão de zoonosis para humanos e doenças infecto-contagiosas dos pacientes para os bichinhos. No caso da lei, com certeza o cão deve passar por uma autoavaliação do veterinário e ter autorização do médico. O hospital deve escolher os locais mais apropriados para isso, de acordo com as regras internas. Sustenta também. Nas ações do Amigo Bicho, por exemplo, nenhum animal tem acesso a áreas com doenças infecto-contagiosas nos animais visitados. Nos hospitais, desculpem. Todos os cães passam por uma seleção para participar do voluntariado. É necessário que o animal tenha mais de 2 anos de idade e que o dono tenha domínio sobre ele. Um especialista na área também avalia se o animal candidato está apto para as visitas e o dono do cão é capacitado a lidar com ele nessas instituições. São pré-requisitos obrigatórios para os cães estar com a vacinação em dia, passar por uma avaliação de saúde anual com veterinário e ter tomado banho até um dia antes da visita a hospitais. Os animais têm as patas higienizadas antes de entrar nas instituições. Eles transitam pelos estabelecimentos com coleiras o tempo todo. A iniciativa foi criada em 2005. Semanalmente, o grupo visita instituições como escolas, asilos e hospitais Cajurus, de clínicas, Zilda Arnes e Santa Casa. 79 cães treinados estão envolvidos na ação. O que diz o projeto? O projeto de lei número 836 de 2015 autoriza o ingresso de animais de estimação que não causem perigo ao paciente, além das espécies usadas em terapias autistas de animais, o TAA, como cães, gatos, pássaros, coelhos, chinchilhas, tartarugas e hamsters em hospitais públicos e privados. A entrada dos bichinhos deverá ser avaliada e liberada previamente por médicos, ser acompanhados de uma familiar e respeitar os critérios estabelecidos pela instituição. O transporte do visitante animal deverá ser feito em caixa, exceto nos casos de animais de grande porte. O projeto também prevê que as visitas estejam condicionadas ao cumprimento de medidas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o uso da coleira e focinheira quando necessário. Em todos os casos, é preciso ter autorização expressa do médico e observância de condições de higiene, carteirinha de vacinação em dia e laudo veterinário sobre a saúde do animal. A entrada dos animais de estimação do paciente não está permitida em áreas de isolamentos, quimioterapia, transplantes, queimados, unidade de terapia intensiva, são as UTIs, esterilização e farmácia hospitalar. Os nomes dos parlamentares foram ocultados por questões de ética. Luciano Antonelli, Vida e Cidadania, Gazeta do Povo. Para que serve? O poder terapêutico dos animais de estimação é um tema de estudo há alguns anos. E na terapia assistida por animais, o TAA, o animal é coterapeuta, atuando com médico ou fisioterapeuta no cuidado de crianças e idosos. Há diversas ONGs e instituições que trabalham levando os animais até hospitais e centros de recuperação. Gatos, cachorros, chinchilhas, pássaros e até mesmo cavalo trazem benefícios como companhia, carinho e entretenimento, além da prática das atividades físicas. Outros benefícios observados são a diminuição do estresse e da solidão, a redução da pressão arterial e a elevação da autoestima. Enfim, acabou o texto. Vamos para as atividades. Diz assim, na página 16. Interagindo com o texto. Qual é o tema tratado nessa reportagem? Segundo, uma das características da reportagem é que, diferentemente da notícia, as informações são apresentadas de forma mais detalhada. Para tanto, costuma-se trazer a versão das partes envolvidas, além de opiniões de especialistas, e compõem, ao final, um painel que permite ao leitor uma análise profunda da questão abordada e, consequentemente, a formação de sua opinião de forma isenta.
Letra A. Identifique as partes que foram ouvidas e o que defende cada um dos envolvidos. B. De que modo o deputado autor do projeto reforça sua defesa? C. Explique as preocupações da infectologista ouvida para a elaboração da reportagem a respeito das seguintes considerações por elas levantadas. Comportamento dos animais, risco à saúde dos pacientes internados. Letra D. Segundo o diretor do Hospital Pequeno Príncipe, quais pontos de discussão devem ser considerados? Letra E. Com que pontos especialistas envolvidos concordam? F. A veterinária fundadora e coordenadora do projeto Amigo Bicho demonstra duas preocupações. Quais são? Aí vocês vão descrever. G. Que informação o diretor do Hospital Pequeno Príncipe apresenta para reforçar sua preocupação com as despesas que podem ser geradas para as instituições? Terceiro, diferentemente da notícia, uma reportagem sempre é assinada. Identifique o autor dessa reportagem. Também tem como vocês descobrirem. Comparando os textos. Os textos 1 e 2, embora tenham sido publicados em datas diferentes e sobre locais distintos, têm o mesmo assunto divulgado, respectivamente por meio de uma notícia e de uma reportagem. Uma lei estadual que autoriza a visita de animais domésticos em hospitais. Responda agora as questões, a fim de estabelecer uma comparação entre os dois textos. Primeiro quesito. Identifique o suporte, isto é, o veículo de comunicação em que a notícia e a reportagem foram publicadas. Vocês vão dizer onde aconteceu o texto 1 e onde aconteceu o texto 2. Segundo, considerando a centralidade da notícia e da reportagem, responda ao que se pede. Letra A. Identifique a diferença mais significativa entre o fato divulgado nos dois textos. B. Com que parte da notícia a reportagem estabelece um diálogo? Terceiro, tanto a notícia quanto a reportagem informam que as visitas de animais já fazem parte da rotina de algumas unidades de saúde. De que modo essas visitas se diferenciam das autorizadas pela lei? 4. A reportagem traz informações sobre o projeto de lei que permite a visita de animais em hospitais. Letra A. Essas informações também são encontradas na notícia? Comente. B. Os dois textos referem-se à mesma lei? Explique. Quinto. A fim de organizar a leitura da notícia e da reportagem, podem aparecer palavras, expressões ou composições de poucas palavras que aparecem entre os dois parágrafos do texto. São os intertítulos ou entretítulos. Identifique se eles ocorrem nos textos líquidos e transcreva-os, tá? Sexto, tanto a notícia quanto a reportagem pode ter um texto chamado de linha fina, localizado entre o título e o corpo do texto. Letra A. Volte aos dois textos e verifique se há presença de linha fina entre eles. Em caso alternativo, vocês devem copiar. Letra B. Com base no que você leu da linha fina da reportagem, pode-se afirmar que a finalidade desse elemento do texto jornalístico é apresentar informações extras sobre o texto, complementar as informações dadas no título ou contextualizar as informações dadas no texto. Sétimo, é muito comum notícias e reportagens serem acompanhadas de imagem. Além de ilustrar a matéria, elas são importantes porque ajudam a dar credibilidade ao que foi informado, uma vez que se confirma o que foi tratado no texto. Pode ainda servir para chamar a atenção do leitor. Letra A. O que mostra cada uma das imagens que acompanham os textos que você leu. B. Legenda de imagem é um texto que informa o contexto em que a imagem foi registrada, reproduzindo algo que foi informado na notícia ou acrescentando outra informação. Geralmente, ela aparece abaixo da imagem, em letras menores que dos textos principais. As duas fotografias dos textos lidos são seguidas de legenda, se sim, o que elas dizem. Oitavo, com relação às diferenças entre os gêneros notícia e reportagem, faça a associação com as informações corretas. Letra A, quando for notícia, e B, quando for reportagem, tá? E assim concluímos, tá, a nossa aula de hoje. Vou deixar no plural quais páginas vocês devem realizar bem direitinho, certo, meus amores? E a partir de agora vocês devem mandar as fotos para mim novamente pelo WhatsApp, porque é a partir daí que eu vou contar a nota de vocês da terceira unidade, tá? E bem como a presença, certo? Beijos e até a próxima aula.